Boa tarde, bem-vindos a mais um podcast Autores daqui e de além. Hoje com um convidado a partir de Portugal, que passou uns dias no Luxemburgo. Manuel da Silva Ramos nasceu na Covilhã, foi para a França com 20, portanto, tinha 21 anos quando editou o seu primeiro livro, Os Três Cheios de Novélia. Esse livro venceu o prémio da novelística Almeida Garrett em 1969 por um júri composto com grandes nomes da cultura nacional portuguesa, Oscar Lopes, Eduardo Prado, Coelho, Mário Sacramento. Ahm, Durante toda a sua vida literária, escreveu poesia, contos, teatro, ensaios. Até hoje publicou 33 livros. Ahm, foi para a França para fugir ao fascismo em 1970. Enfim, é preciso lê-lo, é preciso ouvi-lo para o compreender. Boa tarde, Boa, Manuel. boa tarde, São. Obrigado pelo Bem-vindo. convite. Fico muito contente de me ter convidado. E então vamos lá às perguntas Vamos. que quero fazer. Tem estado no Luxemburgo. Diga-me como é que tem sido esta experiência aqui com a comunidade portuguesa no Luxemburgo? Como é que se tem passado? Olha, para mim, digamos, estar aqui no Luxemburgo é como estar em Portugal ou como eu estive em França muito tempo exilado. Portanto, para mim, o que interessa é conhecer pessoas. Aqui, particularmente, eu já há muito tempo que não. Já há alguns anos que não via uma comunidade portuguesa no estrangeiro e, portanto, quando fui convidada para este encontro, fiquei logo contente, não é? Porque eu passei 27 anos da minha vida a partilhar cotidianamente a vida de muitos imigrantes em França e, portanto, eu estou aqui no Luxemburgo como um peixe na água, como um peixe na água. E, portanto, já participei em debates. Já falei sobre a língua portuguesa, e muito orgulhosamente, e, portanto, também já houve um café literário onde a própria ação me entrevistou sobre a minha obra. E, portanto, vou-lhe dizer, eu vou partir para Portugal na terça-feira contentíssimo, porque vejo que há na diáspora gente como a Ação, como a Eduarda, que é a sua amiga, e outros, o Raul, que está digamos, no jornal online Bom Dia, e outros, e muitos. Portanto, eu estou contentíssimo, mas como temos pouco tempo, eu acho que devia perguntar-me Muito sobre a bem, minha obra. muito bem. O Manuel, como disse, passou muitos anos em França, emigrou, um dia escreveu o seguinte. Cheguei a Paris no verão de 1970, como imigrante sexual e político. O que é que quer dizer com isto? É muito simples. Sabe, eu sempre fui um rebelde. E, digamos, eu nasci na Covilhã, num sítio ainda muito púdico e muito, digamos, num sítio muito afastado da civilização. Estávamos em pleno fascismo e, portanto, a minha terra era afastada a 8 horas da Covilhã, 8 horas de Lisboa. Estávamos em pleno fascismo e, claro, digamos, a sexualidade era reprimida, porque isto era apanágio do Salazar, e, portanto, eu tinha namoradas, mas nunca concretizei um ato sexual. E foi preciso ir para Lisboa, digamos, quando eu tinha 17, 18 anos, para ter um ato sexual a sério. Mas isso também não resolveu grande coisa, porque, vou-lhe dizer, digamos, encontrei mais ou menos cinco ou seis, cinco ou seis raparigas que me compreenderam, mas finalmente, mesmo em Lisboa, na Boémia, a sexualidade era reprimida. E eu então
Portanto, visto que eu era um frustrado político, porque eu sempre fui um antifascista, e um frustrado sexual, resolvi ir para a França. Porque em 1968, quando eu publiquei quando eu ganhei o prémio Almeida Garrett, eu lia nos jornais aqueles jovens de mais de 68 que pronavam o amor livre. E eu disse, epá, é a altura de eu ir ter com eles, pá, para ter uma sexualidade conveniente. E Uhum. foi o que fiz em 1970, com duas pequenas, não é com uma mala da Linda de Souza de cartão, mas com duas mochilas, foi para a França e vou-lhe dizer uma coisa, encontrei esses amigos de mais 68 num café em Toulouse e vou-lhe dizer, depois de ter bebido um café, convidava uma jovem a ir fazer amor comigo e era, era logo, enquanto em Portugal os meus amigos ficavam à rasca. Uhum. Não O sei se seu, respondi à sua pergunta. sim, respondeu. O seu último livro, que está aqui, não sei se consegue ver, Os Cosmólogos Não Vão para o Céu. Sim, já, É, sim. é um livro que aborda várias temáticas, e que são transversais a todas as outras suas obras, como a imigração, como o hino ao interior, às suas origens, à Beira Baixa, à Covilhã, enfim. Ahm, o que é que este livro, neste momento, representa para si e qual é, se há uma mensagem, qual é a mensagem que quer passar neste livro? Este livro, digamos, fez bem ter dito, tem vários temas. Aborda também a sexualidade livre, aborda o país, a tacanhez do país atual, aborda a corrupção, aborda também a falência do Estado, aborda imensos temas. Mas o tema principal deste meu livro é, sem dúvida nenhuma, e isso porque eu o escrevi, é, digamos, é que o meu livro é um grande libelo político contra um partido que existe em Portugal e que quer instalar um neofascismo em Portugal. No meu livro, eu nomeei esse partido Partido da Renovação Nacional e, portanto, estou muito contente de ter escrito este livro, porque este meu livro é é um livro eh, que eu lanço aos portugueses para o lerem, para terem uma consciência política e, no fundo, se revoltarem. Revoltarem, sim, revoltarem da situação que existe outra vez. Você lembra-se, há bocadinho disse, eu tinha ido para a França por causa do fascismo. Eu não quero ir para a França se este partido vencer as eleições um dia. Uhum, uhum. Portanto, Ah, eu ah, bato-me para que este partido não haja outro fascismo em Portugal. E, portanto, isto é um livro de alerta, de resistência, e espero que os portugueses o leiam o mais rápido possível e que o leiam e o dinheiro que dão para ir aos jogos de futebol, leiam o meu livro, custa só 13,5 euros. A propósito disso, eu vou ler aqui uma passagem que fala justamente da atualidade, dos imigrantes que vão para fora, dos imigrantes que entram no país e que agora há muitos imigrantes de várias nacionalidades e, portanto, isto está aqui muito bem, exposto neste seu livro e, se me permite, vou ler aqui uma passagem. Ah, é da página 194. Vim do Fundão de propósito manifestar-me neste sábado. Tenho 78 anos e fui imigrante em França. Conheci dois fascismos na minha vida: o de Salazar, antes de imigrar, e em França, o do pai e o da filha Le Pen. Agora não quero um terceiro. Sou das pessoas mais velhas que anda por aqui, à espera do começo da manifestação. Não vejo muita gente de cabelos brancos. Ouço um grupo de 50 pessoas que, paradas, ostentam bandeiras de Portugal na relva da Alameda, que sobe para o técnico. Clamam: Viva Portugal!
enquanto um vermelhudo de microfone na mão vocifera: Portugal é nosso. É um grupo de fascistas. A manifestação arranca. Logo à frente, muitos imigrantes do Bangladesh clamam 25 de Abril sempre. Fascismo, nunca mais. Alguns têm a bandeira portuguesa atada aos ombros. Atrás, outros imigrantes indianos, paquistaneses e de outras origens gritam também: fascismo, nunca mais. Nunca vi tantos imigrantes juntos. Meto-me entre os imigrantes do Bangladesh e os militantes da vida justa. Grito: fascismo nunca mais. Em cada cruzamento de rua há agentes e nos passeios vejo alguns polícias de intervenção. A 100 metros à frente da manifestação, uma mulher de 50 anos, vestida de branco, grita coisas inaudíveis no microfone de mão. Nunca vi tantos imigrantes juntos. Também nunca vi tanta polícia em Lisboa. Portanto, isto é a realidade do nosso país, não é? É a A atual realidade, realidade. e vou-lhe dizer uma coisa: eu participei nessa manifestação, participei nessa manifestação, e o que eu descrevo é exatamente isso. E vou-lhe dizer, é uma manifestação, fiquei impressionado com esta manifestação, de ver imigrantes do Bangladesh, indianos, etc., dizer 25 de Abril, fascismo nunca mais. Isso das cenas que me impressionam mais. Mas também me impressionou esses fascistas que estavam lá, mais adiante. A manifestação tinha mais ou menos 1000 pessoas e havia no relvado perto do técnico 50 fascistas a clamarem, digamos, Portugal, Portugal. Portanto, o que eu, nesta cena do meu livro, eu faço, claro, o elogio dos imigrantes. Este meu livro, em 2010, eu publiquei um livro chamado As Três Vidas ao Espelho. Este livro é sobre três histórias de emigrantes, pessoas que vão para o estrangeiro para fazerem a sua vida. Agora, passado 15 anos, este meu livro trata dos imigrantes. É um romance sobre os imigrantes, Uhum. porque eu retraço a história, no meu livro, retraço a história, por exemplo, do sudanês Yahya e do boliviano Alexandre Pereira, que é um grande poeta e que vive no Fundão, assim como o Yahya, que é sudanês, e, portanto, eu retrato a inclusão desses imigrantes na sociedade fundanense. E, portanto, já tenho dois livros muito importantes sobre dois temas que me são caros: a imigração e a imigração. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, quando falei há 2 dias sobre a língua portuguesa, eu disse uma coisa que não sei se as pessoas ouviram. Eu sou por que o maior número de imigrantes entra em Portugal. O maior número de imigrantes. Eu não sou pelo números clausos, como o governo o governo do Montenegro, ou então como os socialistas. Não. Eu sou para que a maior parte dos imigrantes, o número, nós precisamos em Portugal cada vez mais de imigrantes, porque o, o problema temos que resolver o problema da demografia, temos que resolver o problema da habitação e da construção de casas, na agricultura, e são os imigrantes. Temos o problema também da segurança social. Sem os imigrantes, o nosso o orçamento da segurança social, as reformas dos portugueses estariam periclitantes e, portanto, nós precisamos do maior número possível de imigrantes e precisamos que eles se integrem o mais rápido possível e que aprendam a língua portuguesa o mais rápido possível, que haja professores para ensinar no fundão, posso lhe afirmar, há escolas para onde os imigrantes aprendem o português. Não Uhum. sei se respondi à sua pergunta.
Perfeitamente. Mudando um bocadinho de tema, porque os seus livros abordam muitas temáticas, um outro tema também importante é hum, o diálogo interartes. O Manuel da Silva Ramos fala aqui e põe em diálogo nas suas obras a literatura, o cinema, a pintura. eh, o, o que é para si esta abordagem e nos seus livros que é tão importante e é tão visível este diálogo? Vou-lhe dizer, eu sempre, eu vou-lhe dizer, eu saí de Portugal também saí de Portugal não só para resolver o problema sexual, também saí de Portugal para resolver o meu problema cultural, porque em Portugal eu não podia ler livros, certos livros, estavam proibidos pelo regime fascista. E então eu vou-lhe dizer aqui entre nós, eu em França não calcula, não calcula a quantidade enorme de exposições de pintura que eu vi em Paris, em todo o lado. Eu tenho uma bagagem cultural ao nível da pintura. Eu gosto de escrever sobre pintura, vou-lhe dizer. E até, vou-lhe confessar, há muitos amigos meus que são pintores e eu escrevo os textos de apresentação deles. Tenho a Casa da Covilhã, com muitos quadros de pintores a quem eu fiz o texto de apresentação das exposições. Portanto, para mim, eu conheço a pintura moderna e eu visitei imensos, sabe, eu andei pelo mundo fora também, estive no Brasil, vi lá quadros do Portinari, da Tarsila Amaral, etc., em Paris e em muitos lugares que eu visitei. Portanto, a pintura interessa muito e eu gosto imenso de escrever sobre pintura. Sobre cinema é igual. Eu passei a Uhum. minha vida a ver cinema e gosto, por exemplo, e portanto, e tenho estes amigos do Fundão, que são cineastas magníficos, que eu escrevo sobre eles, sobre os filmes dele. E portanto, eu não faço filmes, mas escrevo sobre o cinema. Os seus E livros portanto, podem dar um filme, Manuel da Silva como? Ramos. Os seus livros poderiam ser um Claro, filme. poderiam dar, por exemplo, a história das três vidas ao espelho. Eu, aliás, está na capa. É uma história magnífica é uma história magnífica entre contrabandistas e imigrantes. Ele me dava uma história extraordinária. Por exemplo, esta história, o meu último livro, os cosmólogos não vão para o céu, dava um extraordinário filme, porque tem uma história. Eu vou-lhe dizer, eu mesmo naquele livro que eu escrevi com o Alface, naqueles três livros que têm 1000 páginas, a Tuga, está lá uma história. Eu tenho um sentido, quando escrevo, há sempre uma história. Mesmo se a linguagem é um bocado complicada ou, digamos, mais difícil, há sempre uma história nos meus livros. Neste Cosmólogos, o discurso é simples, porque eu queria dar uma mensagem rápida para o leitor, e então há uma história, isto daria um grande filme, esta história do Pedro Ribeiro, que é um cosmólogo, que perdeu a mulher numa passadeira em Lisboa e depois deixa de ser professor na Faculdade de Ciências e vai para o Fundão, e é aí que ele vai começar uma nova vida. E então encontra os cineastas do Fundão, encontra os viticultores, encontra uma nova vida humana, porque ele tinha-se afastado de verdadeira vida, era um cosmólogo que passava a vida a falar sobre o espaço, o cosmos, e portanto, no meu livro, este Pedro Ribeiro vai começar uma nova vida humana, de convivialidade, e vai até candidatar-se a uma junta de freguesia. Claro,
digamos, o mal, porque o mal já o espreito, Uhum. porque, digamos, o partido nazi começa a persegui-lo e, portanto, eu não contei o final da história. Mas está a ver que esta história daria um filme Uhum. muito interessante. O Manuel da Silva Ramos também denuncia um pouco a falta de vontade dos jovens em ler. Eu vou ler aqui um parágrafo rapidamente. Só falta aqui o vosso amigo, o escritor Manuel da Silva Ramos, para dizer isto. Coitado dos escritores em Portugal, 42% dos adultos não compreendem o que leem. Os jovens estão nas redes sociais e são algumas mulheres que salvam a festa. Quanto aos jovens mais qualificados, estão no estrangeiro. Não há público. E este é o país que temos. Este é o país que não temos. Portanto, também denuncia um bocado esta realidade da falta de leitores, não é? Hum, É um bocadinho Exatamente. também. Isso. E já agora também, depois para encadear um bocadinho isto, escreveu num outro livro o seguinte: ainda com os livros e também com a vontade, entre leitores e escritor. Cada estrela do céu é um livro. Tu podes escrever o teu livro e colocá-lo lá. É a tua biblioteca. Portanto, entre a falta de leitores e um aumento enorme de pessoas que escrevem e que se vê, não é? Muita gente a querer publicar. O que é que tem a dizer sobre isto? Também já foi professor. Diga-me o que é que pensa sobre estas questões. Mas sobre a quantidade, está-me a perguntar sobre a quantidade de pessoas que querem escrever, que querem publicar, é? Sim, sim, tanta gente a publicar, à falta de leitores, um bocadinho sobre esta temática. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, para sinceramente, em Portugal, já falamos em Portugal para, digamos, para falar sobre a situação do escritor em Portugal. Sim. Há bocadinho, digamos, essa estatística é verdade. Portanto, o que é que se passa? Passa-se que, digamos, um escritor, um escritor, um escritor, por exemplo, um escritor que já tenha publicado vários, vamos, por exemplo, o meu caso, falamos do meu caso que Exato, é exato, exato. sintomático. Por exemplo, eu já estive em várias editoras de renome, de Dom Quixote e outras editoras de renome. O que é que se passa? Passa-se que, digamos, passa-se o seguinte, é que um livro, e eu agora estou numa editora independente, está a perceber? Eu estou numa editora independente. O que eu acho é que as editoras mais conceituadas não se interessam muito pelos autores. Não se interessam. Não se interessam e depois o que eles querem é ganhar dinheiro. Portanto, você vê muito bem o que se passa agora. As editoras de renome, muitas editoras de renome, tentam angariar atrizes ou atores conhecidos, etc., pessoas do showbiz para escreverem, etc. Portanto, no fundo é para ganharem dinheiro, não é? Para Uhum. ganharem dinheiro. O que, portanto, em relação aos escritores, os escritores, eles fazem uma pequena tiragem e depois, passado 15 dias, já não se fala nisso. Uhum, uhum, uhum. Portanto, é uma situação catastrófica que estamos a viver em Portugal, mas uma situação catastrófica, e porque a culpa primeiro porque as grandes editoras banalizaram a literatura. Banalizaram-na com esta procura de rentabilidade indo a pessoas que não têm nenhuma vocação para a escrita, não é? E têm outra profissão de sucesso. Banalizaram banalizaram, digamos, a vocação de escritor, e depois temos o quê? Temos que não há público.
não há público. E, Uhum. portanto, nós em Portugal estamos numa falência total. As pessoas não leem livros, como eu disse, essa frase é do meu livro, Os Cosmólogos, portanto, não leem livro e são as mulheres que leem mais livros em Portugal. Exatamente. E, portanto, é preciso ser muito masoquista, ter uma grande vocação para continuar a escrever em Portugal. Eu já publiquei 30 e tal livros e se eu não tivesse uma vocação de escrever, eu já tinha abandonado isto. E agora estou, digamos, conscientemente digamos, fui encontrei uma associação cultural da Covilhã, que me acolheu, uma editora independente, que me publicou este livro e eu estou imensamente contente. Estou imensamente contente. E, Muito bem. portanto, o que se passa é a banalização que os editores fizeram em Portugal. Esta banalização, porquê? Querem ganhar dinheiro e estão-se marimbando para os escritores, que sejam bons ou maus, para eles é igual. Não sei se respondi à sua pergunta. Respondi. Olha, Manuel, o tempo passa a correr. Portanto, tia, estávamos aqui horas a falar. Eu estaria aqui consigo Não, mas imensas podemos horas. estar horas, não se importa, ainda é muito cedo. Pois, mas o nosso podcast tem 30 minutos. Eu agradeço-lhe imenso esta disponibilidade para estar aqui à conversa comigo, este bocadinho. Muito obrigada. E eu apelo aos leitores que procurem os livros do Manuel da Silva Ramos. É um grande escritor. A história do nosso país está lá toda. Portanto, se não quiserem procurar os mais antigos, procurem este, O Cosmólogos Não Vão para o Céu. É um grande livro, é um livro sobre a atualidade, sobre os perigos da, enfim, do crescimento do fascismo em Portugal. Portanto, gostaria de dizer que vale muito a pena ler este livro. Muito obrigada e vemo-nos no próximo episódio.